Tauricast tá no ar. Olha só, eu sou o Vitor, como vocês já sabem, @VitorLeutz, já pode me seguir em todas as redes sociais e me acompanhar nessa vida maravilhosa. Olha, antes de eu falar da convidada, quero saber, você já tá usando o cupom da Machi? Já pediu seu frango coreano? Já experimentou um frango coreano que é uma delícia, que acabou de chegar em Santos? E olha só, se você é da PG, de São Vicente e Guarujá, não é? Você já consegue pedir o seu frango coreano e as outras delícias da culinária coreana. Então, ó, QR Code está aparecendo aí para vocês, ou entra no machisoyo.com.br e lá você consegue fazer o seu pedido acima de R$57 com o nosso cupom, hein? Machi10. Então aproveita aí, Machi10 veio diretamente do Tauricast para comer um frango coreano, faz assim. Já fica ligado que quando sair o próximo episódio, tu já fala, opa, tem episódio do Tauricast, eu vou pedir frango coreano pra mim comer junto assistindo o Tauricast, tá bom? Então, olha, entra aí, machisoyo.com.br ou QR Code, você consegue fazer o seu pedido com o cupom. Agora, quer pedir no iFood? Não tem problema, pode pedir, mas ó, não tem cupom no iFood, tá? Agora bora pra nossa convidada. Hoje o papo é com uma mulher que tem o dom de olhar além das palavras. Ela é psicanalista, atriz, consultora de imagem e, como ela mesma diz, uma alquimista da alma feminina. E eu quero entender essa frase, é hoje, viu? Com uma trajetória que mistura sensibilidade, escuta profunda, direção prática, ela ajuda mulheres a se reconectarem com a sua essência. Nesse episódio, a gente vai falar sobre identidade, emoções, relacionamento, autoestima, corpo, imagem e, principalmente, sobre como transformar dor em potência. Olha, a gente vai falar hoje aqui de feminilidade. Eu sei que, né? Pô, Vitor, quem fala disso não é a Vivi, não é outra host, mas eu trouxe aqui pra vocês também, que a Vivi e o Rafa estão dando uma pausa no Tauricast, já já eles voltam. Eu falei pra Vivi, ó, Vivi, vou assumir aqui, porque a gente tem que continuar trazendo esse conteúdo, que é muito bom. Hoje é dia de Tauricast com a Tereza Moraes. E aí, Tereza, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. É um prazer estar aqui hoje. Olha, muito feliz de ter você aqui, tá? A gente vai falar de um assunto, acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Vou pedir pra você só puxar o microfone um pouquinho pra você. Aê, perfeito. Olha, vamos começar. E aí eu gosto de começar com aquele clássico, o povo já sabe, né? Eu falei aqui algumas coisas, né, da sua trajetória, mas assim, me explica, como é que ela se desenvolveu? Como é que a gente chega, né, na psicanálise, no teatro, consultoria de imagem, educação física? Como é que foi esse começo? Então, né, tudo começa no começo, lá na infância. Eu sempre fui muito uma pessoa das artes e também muito apaixonada pela filosofia. Então, a arte, ela veio... eu coloquei ela na minha vida através do teatro. Ela foi... Ai, uma delícia, teatro é tudo. Sim. E eu não sabia, na época, né, quando eu fui estudando essas coisas. Por exemplo, quando eu estudei consultoria de imagem, que, na verdade, a minha primeira formação foi em design de moda. Olha! Então, aí só que eu migrei para consultoria de imagem. Eu não trabalhei em nenhuma área de moda, assim, de exato. Desenhar, isso, de estilista, indústria. Essas coisas. Quando eu era criança, Indústria, eu tinha álbuns de croquis. Ai, que lindo. Que veio daí a paixão pelo design. Mas quando eu entrei na área, eu me apaixonei pela consultoria, por essa transformação que final. É tudo também, Aí daí, o tempo passando, depois eu fui pro teatro. Aí já uni duas coisas aí. Só que o início mesmo de tudo, em relação a essa abordagem terapêutica, veio lá de uma infância, na época que eu só vivia na biblioteca. E eu sempre fui uma criança muito analítica, né? As outras crianças interessadas ali nas brincadeiras, e eu interessada ali nas conversas dos adultos. E eu ficava analisando, sabe, cada ponto, assim, encontrando soluções que nem eles viam. E eu ficava, como é que eles não estão vendo isso? E criança viaja, é maravilhoso. Sim. E eu sempre fui, assim, muito, muito curiosa. Eu perguntava tanto que o pessoal falava assim, você vai ser padre, minha filha? Porque eu fazia muitas perguntas que eu queria saber, o porquê do porquê. E então veio, nessa história de biblioteca, um dia eu me deparei com os livros do Freud. E eu comecei a ler, assim. Na época, eu não sabia que eu estava lidando com um assunto extremamente denso
e que por alguma razão eu tinha uma compreensão que mais tarde foi que eu descobri que não era tão comum. Porque eu comecei a ver, eu fiquei encantada, eu disse, esse cara pensa o que eu penso, como assim, tá vendo? Eu sabia, não sou só eu que pensasse, tá vendo que tem alguma coisa que eu me perguntava muito, assim, sobre as dores do mundo, as dores das pessoas, as minhas próprias dores. Na época eu não tinha tanto, assim, tanta oportunidade, e eu me perguntava assim, não tem ninguém que trabalhe com esse tipo de coisa, que, por exemplo, chegasse na minha vida assim e dissesse, olha, eu estou precisando entender o que está acontecendo, mas um pouco além. Eu queria ferramentas de direcionamento. Isso é possível? Isso existe? E eu não me encontrava. Aí, quando eu conheci a psicanálise, né, eu fui mergulhando, enfim, aí eu cresci. E depois dessas 2 formações, eu fui para a mente humana. Aí eu fui para a psicanálise, aí eu fui para hipnoterapia, constelação, todas essas coisas, mas eu sempre tive um pouco, assim, uma ligação com a espiritualidade, não de uma forma colocando um estigma, sabe, mas de uma forma livre. Não como uma religião? Exato. Entendi. De uma forma livre. Eu, dentro desse processo também, quando eu comecei a me formar ali, naquelas coisas ali, e que eu vi que cada uma das áreas que eu fui adentrando, na verdade, eu estava buscando solução para aquilo, de forma inconsciente, para aquilo que eu tanto queria naquele momento ali, no decorrer da minha infância e adolescência. Aí eu percebi que eu estava, sem querer, querendo, já formando o meu caminho, já criando uma trilha de soluções para os outros, onde eu iria poder trabalhar depois. E a educação física, ela veio porque eu queria fazer algo relacionado à saúde, que eu queria entender o corpo humano, só que na visão científica. Que eu não gosto de não saber das coisas. Então, olha, tem um pezinho aí de jornalista, hein? Eu tenho uma alma investigativa. Né? Eu não gosto de não saber das coisas. Sim. Aí eu fui nesse sentido e também para entender essa correlação, porque dentro da abordagem do que eu procurei me aprofundar, eu estudei muito também na época sobre emagrecimento, né? E essas questões, quais eram de que maneira eu poderia olhar ali para a pessoa a partir do olhar da educação física e de que maneira eu poderia olhar a partir da terapia e onde que aquilo se integrava. Então foi por isso que eu fui para essa área. Mas sempre voltado para essa... Eu nunca quis ser personal trainer, nem dar aula, nada disso. O projeto é esse, sempre foi esse. Mas muito legal, porque as áreas que você sempre estava trazendo para isso, né? E é muito legal essa abordagem. E olha, você foi estudar educação física, nem todo mundo, né? Você foi para uma área da saúde para continuar ali na parte terapêutica e se aprofundar mais. Isso é muito legal. Isso. Aí teve o teatro, e assim, o teatro, eu acho que de todas as coisas que eu estudei, que a gente estuda mais coisas que isso, né? Mas essas foram algumas principais, assim. O teatro, ele me ajudou demais. Inclusive na questão, eu nunca pensei que o teatro fosse tão útil na terapia. Sim. Porque quando a gente, se você já estudou teatro ou algo assim, quando a gente vai, né, criar um personagem, a gente tem que fazer um laboratório, a gente tem que criar criar aquele personagem, interpretá-lo com toda a sua alma ali, estar ali presente, ser aquela pessoa, mas quando aquilo ali acaba, você tem que sair e voltar a ser você. E isso é extremamente útil na terapia, porque eu consigo, principalmente, não julgar o outro, porque por mais que você estude teoricamente que uma pessoa que está ali como terapeuta jamais deve julgar o outro, as próprias questões enquanto ser humano costumam se misturar muito. Então, o teatro, né, ele me trouxe essa facilidade de eu sair de mim, tá diante de alguém, eu entro no hiperfoco. Tá diante de alguém assim, aí a pessoa começa a falar, eu esqueço que eu existo. E é como se eu estivesse no teatro ali, eu vou pro personagem, eu vou para aquilo ali, porque você está me falando. E eu vou vivendo aquilo, tentando entender minuciosamente cada detalhe da sua essência profundamente, o mais profundo que a minha mente consegue ir. E depois que tudo acaba, eu volto para mim, para não levar nada daquilo comigo. Então, o teatro foi, assim, sensacional.
E Tereza, o que significa, na prática, ser uma alquimista da alma feminina? Você me mandou isso, eu fiquei, o que será? Falei no começo do podcast também que a gente ia falar sobre isso. O que seria? Então, é quando eu junto todas essas abordagens, olhando também para a questão espiritual, em que sentido? Como eu falei anteriormente, não no sentido de levar nada para a pessoa, mas de compreender em que momento ela está espiritualmente. E porque por mais incomum, assim, talvez que seja as pessoas falarem sobre isso, mas o nosso espiritual está muito ligado também ao nosso autoconhecimento. Claro, sim. E de que, às vezes, assim, depende, claro, cada pessoa tem uma história, cada caso é um caso. Às vezes, a pessoa está ligada, tem problemas ligados a essa questão. Sim. Às vezes, o problema maior da pessoa está ligado à família, às vezes está ligada, sabe? Então, e assim, eu estudei as religiões para quê? Você me chega, por exemplo, e você é de religião X. Primeiro porque eu quis entender para não agir de preconceito sobre nada, não ser ignorante e ao invés de ajudar, acabar atrapalhando a pessoa. Nossa, sim, muito importante. Então eu faço o quê? Eu escuto a pessoa, já sei mais ou menos de onde vem e eu começo ali, unir aquilo ali, desculpa, de maneira, deu um bug aqui. Relaxa. Onde eu estava, Senhor? Você estava de unir. Sim. De que maneira os traumas, de que maneira o inconsciente daquela pessoa se mistura com a religião que ela carrega e de que maneira aquilo ali está, tipo, um retroalimentando o outro de forma negativa. Às vezes a pessoa não tem nem uma relação boa com a própria religião e não é, às vezes, o problema na religião, é a falta de autoconhecimento. Perfeito. E eu ter estudado essas religiões, assim, foi uma coisa, assim, que eu achei também fundamental. Porque o ser humano, ele é místico e não tem para onde correr. E sempre vai chegar alguém, e até mesmo, né? Por exemplo, tem gente que é ateu. Aí eu conheci algumas pessoas, né? E eu fiz um monte de perguntas, uns questionamentos. Eu queria entender o que pensa uma pessoa que não acredita em nada. Não acredita em Deus e também pessoas que não acreditam em nada. Para entender com mais profundidade. E voltando para a pergunta que eu já não lembro o que foi. Não, foi da prática de ser uma alquimista da alma feminina. Tá. Então, quando eu uno tudo isso, eu me torno essa alquimista. Porque vai me chegar uma mulher que está com um problema que ela acha que às vezes é em determinada área e às vezes não é. Obviamente, né? O nosso inconsciente tem diversas camadas e quando você descobre uma camada, aparece outra, mais outra, mais outra. E é justamente isso. A mulher me chega, a gente vai trabalhar o autoconhecimento, depois a gente vai ver o que dessa mulher que vai surgindo nova a partir de novas percepções, de novas atitudes. Essa mulher vai descobrindo que ela quer ser uma nova mulher, que ela quer ir para um novo caminho, aquele caminho já não serve mais. Aí vem, como é que essa mulher vai? Ela vai vestida como? Ela vai se apresentar para o mundo como? Aí entra a consultoria de imagem. Às vezes essa mulher ela está acima do peso, e às vezes nem sempre é uma questão biológica, às vezes tem uma questão aí emocional. Então a gente vai trabalhar essa parte. Aí, às vezes essa mulher ela tem uma postura, vamos lá, ela resolveu ali o autoconhecimento, está resolvendo porque é um caminho sem fim. Autoconhecimento, a imagem, mas ela tem um problema na comunicação ou na postura. Eu uso o teatro para trabalhar isso nessa mulher. Então, é uma alquimia. Eu vou juntando, eu vou misturando as coisas, entendeu? E dali vai surgir uma pessoa transformada, que essa é a intenção, na melhor. E, assim, a ideia do meu projeto, ele é que eu seja uma condutora. Imagina aí um barquinho, né? E eu vou lá remando, mas eu vou na direção que a pessoa está me dizendo, porque eu tenho que respeitar o tempo, o nível de consciência da pessoa, mas eu também integro ali algumas atividades que é para mexer um pouco mais.
Porque eu ficava olhando assim, tá bom, eu analiso tal, dou ali faço perguntas, e a pessoa vai com aquilo. Mas eu gosto de provocar além, sabe? De dar uns desafios para essa pessoa. Porque quando ela tenta, quando ela faz uma coisa e ela vê que algo aconteceu, ela começa a pensar assim, puxa, não é que esse negócio de mexer com a mente funciona mesmo? Porque senão a própria autossabotagem, né, ela vai com tudo. Assim que você começa qualquer coisa que você tem que vencer, um limite, que você tem que enfrentar um padrão, então ela vem com tudo. Então, quando eu dou isso, que é para burlar. Porque ao mesmo tempo que vai vir aquela autossabotagem, a pessoa colocou aquilo em prática, ela fica, opa, você está dizendo aqui, estou dizendo aqui que é melhor não. Que não sei quem morreu, que o carro quebrou, que sempre vai acontecer alguma coisa para a pessoa não continuar, né? Mas quando eu fiz isso aqui aconteceu e eu me senti muito bem. Então essa pessoa começa a ver, mas será que não é bom? Porque será que realmente não acontece? Porque existe muito que é uma coisa que sempre me doeu muito, que é um preconceito sobre terapia, sobre autoconhecimento. Essa frase muito, muito dita, né, que terapia é coisa de doido. E, infelizmente, me doía muito ver pessoas que tinham e têm, né, grande potencial se perdendo porque não sabe, não entende. Elas não acreditam, né? E faz sentido uma vez que. Porque quando alguém está num processo assim passando por algum tipo de problema emocional, ela já, de cara, ela já não acredita nela mesma. Acreditar que existe algo que realmente vai e que depende dela é muito difícil. Então, se existisse, eu torço para que um dia a gente tenha uma educação onde ela coloque, de alguma maneira, esse olhar, esse entendimento, já desde a criança, para que ela cresça sem esse preconceito. Sim. De que quando ela estiver se sentindo perdida, se ela pedir ajuda, ela vai ser, sabe, criticada, ela vai ser humilhada, ela vai se sentir mal, porque existe um preconceito de que terapia é coisa para doido. Olha, o que eu posso dizer para você é que não é, que é doido quem fala isso, tá bom? Porque terapia é uma coisa maravilhosa, que isso. Não, eu gostei bastante dessa abordagem toda que tu trouxe agora aqui pra gente. E aí, pensando mais nessa parte feminina, na sua visão, o que seria a verdadeira feminilidade da mulher? Como é que a gente pode abordar essa verdadeira, né, essa frase mesmo que eu disse, a verdadeira feminilidade? O que seria isso, na sua visão? Na minha visão, essa feminilidade seria a mulher estar no eixo dela. Porque, assim, nós temos as questões culturais, toda a questão social, o meio que a gente foi criada, todas essas questões. E tudo isso nos molda. Então, essa mulher, ela foi moldada. Sim. A agir, reagir e sentir de uma maneira. Só que o que acontece? Quando essa mulher... Eu vou fazer por exemplo, vamos pensar aqui em uma caneta. Se você pegar uma caneta e você usar, por exemplo, ela para... Sabe a mulher quando prende o cabelo assim? Ou, sei lá, tá precisando ali encostar a porta, só que deixar um vãozinho aberto. Aí você coloca lá para não fechar 100%. Sim. Ela vai servir para esse papel, não vai? Vai. Vai. Mas ela vai brilhar, você vai olhar e dizer, nossa, olha o papel que aquela caneta... Olha que importância daquela caneta. Você vai sentir isso? Não vai. Não vai. Agora, imagine você na frente de um contrato, o contrato dos seus sonhos, o contrato, ou você assinando lá no dia do seu casamento, ou assinando o divórcio, ou assinando para comprar um carro, a casa que você tanto sonha. Você consegue imaginar a cena e ver o peso que aquela caneta tem, que ela é a estrela naquele momento, que se ela não tivesse ali, você não poderia ter acesso àquilo? Então, quando você está... Não é que a caneta não sirva para esses outros papéis, ela serve. Mas ela brilha quando ela está no que ela é para ser, no eixo dela. Assim eu penso da mesma maneira sobre a feminilidade. A mulher pode fazer o que ela quiser, ela é livre para isso. Ela pode ser o que ela quiser, mas quando ela está na feminilidade, que é na leveza, que é se permitir ser vulnerável, ela brilha de um jeito diferente.
ela vai conseguir fazer, sei lá, imitar, sei lá, existe muito essa coisa hoje de a mulher que nós nos tornamos, sim, guerreiras, e é difícil tirar essa armadura, né, baixar a cabeça para os outros, dentro do relacionamento, baixar a cabeça para o companheiro, é muito difícil hoje para a mulher fazer isso, e só que é justamente isso que eu trago. Não é pelo outro que é para você fazer isso. Não é se você voltar para esse seu eixo, para a sua feminilidade, para a sua leveza, se permitir ser cuidada para agradar o outro. É por você, sabe? E uma outra coisa que existe, que pega nesse ponto, é a falta de equilíbrio em duas ideias. Uma é a mulher que ela se submete na cabeça de algumas pessoas quando se fala disso, principalmente quando se envolve religião. Esse é meu ponto de vista. É aquela mulher que vai aceitar ser agredida, traída, humilhada. E tem o outro lado, que é a mulher que não aceita nada e que... Então, eu penso de uma maneira que a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu não defendo a mulher que se sujeita a esse tipo de coisa, porque eu acredito que Deus jamais vai querer algo assim para uma filha dele. É filha dele, né? E também não acredito que o oposto seja a solução. Eu acredito no equilíbrio. Então, essa mulher feminina é essa mulher leve, é essa mulher que foca nela mesma, não falando de forma egoísta, mas de se encontrar, de ser leve, de transbordar. E hoje, na nossa sociedade, isso é muito difícil. E tudo se encaminha para essa mulher sentir cada vez mais peso. Por isso que eu acho que é mais do que nunca o momento mais importante assim das mulheres olharem para esse lugar, dessa feminilidade, dessa leveza. Eu imagino, sabe o quê? Sabe, um cisne, assim, ela leve, sabe? É disso que eu falo. Entendi. E aí, agora indo aqui para uma área bem sua, a consultoria de imagem. Consultoria de imagem... ultimamente ela está bem alta, né? Homens, mulheres, claro, muito mais mulheres, né? Que se cuidam muito mais. Então sempre estão atrás da consultoria de imagem, né? Na sua visão, por quê? Por que as pessoas estão atrás da consultoria de imagem? E que momento deu esse boom de todo mundo falar, não, eu preciso de um consultor de imagem, eu preciso me arrumar, né? Me entender, porque eu acho que a consultoria de imagem vai muito mais além de uma roupa, né? O que você vê na sua visão? Por que está tão em alta? Bom, eu acho que tudo isso vem primeiramente das redes sociais, porque todo mundo agora quer ser visto, ou é visto de alguma maneira, e perceberam, né, que como você é visto é importante. Sim. Não é só ser visto, mas como você é visto. E se a gente for olhar lá quando começou esse boom da internet, os blogueiros, as blogueiras, como eles se comportavam antes e como se comportam agora é bem diferente. Né? Porque eles, no meio desse caminho, eles perceberam que a imagem que eles passavam contavam história, sem eles falarem uma palavra. Então, isso foi crescendo, crescendo, e eu acho que veio daí. Entendi. Mas essa pegada da internet, dessa galera mesmo da rede social, eu né? acho que veio daí por ser uma necessidade de todo mundo aparecer, e a galera que começou, que trabalha com isso, começou também e pegou, acho que pegaram muitos influencers, muitos blogueiros para serem aí cases, e foi acontecendo isso. Mas, voltando para o que realmente importa, é porque se deram conta, né, que a nossa imagem fala sem a gente dizer uma palavra. Que ela fala pela gente, tanto pode ser falar positivo como negativo. E nessa questão da imagem, por exemplo, a abordagem que eu uso, qual que é? Não é uma impositiva para você. Eu acho que você deveria, porque eu estudei. Não. Eu olho primeiro com um olhar terapêutico, né, com um olhar para entender quem é o Vitor, o que o Vitor quer, onde ele quer chegar e o que impede ele chegar. Aí a gente vai trabalhar isso. Depois a gente vai trabalhar, tá bom, o Vitor quer passar essa comunicação aqui para o mundo. Dentro do que o Vitor é, o que o Vitor consegue carregar hoje dessa nova comunicação? Porque dependendo do seu estado de consciência, você vai só jogar dinheiro fora. Você vai fazer uma consultoria onde você não vai conseguir carregar aquilo que lhe trouxeram. Eu tenho que respeitar o seu momento e o seu processo.
e ir colocando ali o que você consegue mudar naquele momento ali e carregar a longo prazo. Entendi. É uma construção. Sim. Porque você vem de uma coisa... Por exemplo, você já viu esses quadros de transformação na TV? Uhum. Aí quando você vai atrás para ver a pessoa está toda acabada lá do mesmo jeito. Porque não tem como segurar uma coisa que a pessoa não está pronta. Então, você tem que ter esse cuidado. Então, para mim, a consultoria de imagem, ela é uma coisa muito... tem que ter muita sensibilidade para fazer esse trabalho. Ou então, você é só mais uma consultora no mercado que vende um trabalho genérico que já vem pré-pronto e você passa, ó, eu tenho que usar essa roupa, essa. Perfeito, perfeito. E aí aqui também uma outra dúvida que está bastante em alta nas redes sociais, que a gente gosta de trazer também os assuntos que a galera estão perguntando mais, né? Estão pesquisando mais. Quais são os principais sinais de autossabotagem que a gente pode observar em alguém, mas principalmente nas mulheres? Olha, de cara assim... Olha, são tantas coisas, porque falar de uma coisa específica... Deixa eu dar um exemplo. Uma mulher... Por exemplo, uma mulher que tem todo o know-how de entendimento, que tem formação, mestrado, doutorado, essa mulher ela tem tudo para seguir uma carreira brilhante. E por algum motivo, sempre acontece, vamos ser bem popular, sempre acontece alguma coisa com essa mulher que impede que aquela carreira ela deslanche. Ela não consegue crescer, ela não consegue bater um teto financeiro, ela fica estagnada ali. Ou pode ser um homem também, sim, por claro. exemplo. Uhum. Enfim. E ela fica estagnada, só que ela está sempre reclamando que a vida não acontece, que ela não consegue ultrapassar aquilo, que foi porque fulano fez isso, que foi porque não sei o quê, foi alguma coisa que aconteceu. E quando você olha para a vida dela, ela tem capacidade, ela tem oportunidade, e o que falta? O que está acontecendo? Uma autossabotagem. Por que eu não posso dizer para você, especificar? É tanta coisa, pode ser tanta coisa, porque depende muito de cada ser humano, e o que sabota você não é o que me sabota, pode até ser, mas nunca vem do mesmo lugar. Quando a gente vai para onde? Para o autoconhecimento. Aí a gente vai dizer, meu misericórdia, tanta coisa. Aí vai longe. Aí vai longe. Mas assim, eu vejo muito na mulher essa questão do trabalho, sabe? Eu vejo muito a mulher querendo crescer, mas ela tem algo que impede, assim. Eu acho que é muito nítido que ela fala assim, eu invisto, não sei o quê, mas fulana nem é tão boa assim, mas e tá ganhando mais dinheiro que eu e consegue mais do que eu e eu não consigo. Eu não sei o que é. Ela fala assim. Isso é um sinal. Quando eu vejo... Tá mais na cara, né? Do que tá mais na cara. É impossível, velho. Ela fala, não, eu acho que é porque aconteceu não sei o quê, porque meu marido não me incentiva, é porque sempre tem mas não é autossabotagem. Autossabotagem. E aí, indo por esse lado, tu pode me dizer se existe alguma prática simples que qualquer mulher pode começar hoje para se reconectar com ela mesma? Tem alguém escutando o nosso podcast, ela fala, cara, isso aqui que eu falar pra ela vai já conseguir abrir os olhos dela, ela vai falar, agora eu preciso desse começo. Teria alguma prática simples, uma dica pra essa mulher? Deixa eu te falar. Eu penso de forma holística. Já deu pra perceber, né? Sim. Então, eu acho que cada pessoa... Por que eu busco tanta informação em tantas áreas diferentes? Porque eu acho que cada pessoa... Eu sempre percebo que eu me conecto de uma forma diferente. Tá bom, meu trabalho é esse. Mas quando eu vou começar uma sessão com alguém, eu me conecto com você de uma forma completamente diferente que eu me conectei com a outra. Eu me conecto de uma forma completamente diferente que eu me conectei com a outra. Porque eu vou escutando você eu vou indo na sua... Né, de acordo com você. Então eu vou ver o quê? Você é uma pessoa religiosa? Eu já sei do que eu vou falar. Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou acessar o seu inconsciente? Eu sou uma pessoa que eu tô com problema de emagrecimento. Eu já sei como é que eu vou acessar o seu inconsciente, porque eu vou ter noção já de quais são suas dores. Eu já vou chegando, Então, depende muito. Mas se tem uma coisa que eu acho que, independente de qualquer coisa, é uma coisa que ajuda muito, é a meditação. Meditação.
Acho que é um bom começo para você se conectar consigo mesma. Tem mulher que nunca parou para parar, sabe? Às vezes eu uso essa prática dentro dos meus atendimentos. Eu faço a meditação guiada e eu sempre ouço uma frase. A mulher fala assim: a gente nunca para, não é para ficar como eu estava agora, pra gente se conectar com a gente mesmo. Ela fica assim, tipo assim, como se estivesse dizendo para si mesma: por que eu nunca fiz isso antes? Sabe? Sim. Então, eu acho que a meditação, você não precisa de nada, você não vai gastar nada, você só vai entrar lá em um lugar silencioso, sente-se no seu cantinho, deite-se, coloca uma música relaxante. Você pode até fazer uma meditação guiada. A gente tem vários vídeos aí no YouTube aí que pode ajudar nessa questão. Acho que é um bom ponto de partida ali. Concordo. Meditar é tão gostoso, né? Tão bom. Concordo com você. Bom, agora a gente vai fazer um jogo, Tereza. Tá. Um jogo, olha, ele é fácil, tá? Eu vou dar uma mudada aqui nele, mas ele é tipo assim, eu vou te falar algumas frases, tá? E você pode dizer que, tipo, pode ou não, tá bom? Então assim, se a mulher pode aquilo ou não, tá bom? Então vamos lá. Tereza, bora, que agora que a gente testa a velocidade aqui de quem tá na câmera, eu gosto assim. Bora. Tereza, a mulher tem que ser forte o tempo inteiro? Não. Não precisa? Não. Dá pra baixar? Com certeza. Relaxar um pouco. Eu sei que a gente pode dizer que veio numa época que toda mulher veio, né, o arquétipo da guerreira, né? Mas agora dá pra dar uma acalmada. Seria isso? Não que a sociedade não, né, hoje, que do jeito que é construída, não exige isso da mulher. Sim, cobre até porque, que ela seja mãe, esposa e dê conta do trabalho, de uma série de coisas. Não que isso não aconteça. Sim. Mas é por isso que eu existo. Eu e outras pessoas dessa área. Para quê? Para que a gente ajude essas mulheres a encontrarem, mesmo no meio desse caos, encontrar um caminho confortável para ela. Gostei. Tereza, a mulher, ela... Na verdade, aqui é uma pergunta. A mulher que se cuida demais, ela é fútil? Não. Não é? Não. Até porque, né, gente, eu também não acho. Eu não acho que uma pessoa que se cuida demais é fútil. Por que seria fútil, né? O que é que pode existir? É aquela frase icônica que todo excesso esconde uma falta. Né? A mulher que se cuida demais. Mas o que seria essa mulher que se cuida demais? Qual é o limite? Entendi. Existe esse limite? Eu acho que a mulher ela tem que se cuidar até onde ela acha que deve se cuidar. Só que, obviamente, olhando para esse cuidado. Por que eu estou me cuidando? Será que eu estou me cuidando porque eu quero me sentir bem comigo mesma? Ou eu estou me cuidando porque eu estou me comparando com outras mulheres, com outras pessoas, ou para agradar uma sociedade que está exigindo de mim algo? Então, encontrar esse equilíbrio nesse meio disso tudo. Então, o que é demais? O que é demais para você pode não ser demais para mim. E vice-versa. Exatamente. Bora para mais uma. Tereza, a mulher precisa agradar para ser amada? Não necessariamente. Eu acredito que ela tem sim que agradar em determinados momentos, e tem momentos que ela tem que ser agradada. Sim. Eu sempre vou pelo equilíbrio. Não dá também para você dizer como é que você vai conhecer alguém, como é que alguém vai se apaixonar por você se você só recebe, você não vai agradar a pessoa. Como assim, gente? Isso não faz sentido. Não faz, concordo. Eu acho assim, existe, inclusive, uma coisa muito triste na minha concepção, que é uma mágoa. Né? Nós viemos aí de histórias aí das nossas vós, nossas bisavós, nossas mães, que sofreram muito, e tem muita relação com esses relacionamentos. E muitas das vezes a gente tem contratos emocionais com essas pessoas que não são nossas histórias. E a mulher, ela tem que viver a história dela. Ela não tem que estar vivendo, tentando se vingar da história que outra mulher passou. Eu sei, por mais doloroso que seja, ela tem que encontrar o seu próprio eixo. Por quê? Ela tem que acabar com isso, entendeu? Que pare nela. Senão ela vai perpetuar, ela vai ter uma filha e ela vai passar essa mesma dor, porque é uma dor. Sim. Por mais lindo que pareça uma mulher ser guerreira, olha que mulher forte, que não sei como ela dá conta de tudo. Só uma mulher que tem que dar conta de tudo sabe o peso e a dor que é carregar tudo isso. Então, não é bonito, sabe? Não é bom para essa mulher.
E é aí que vem o quê? Essa loucura, por exemplo, como eu trabalho com isso, eu posto coisas sobre isso, é uma loucura, né? As mulheres falando, não tem homens mais assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A própria sociedade, ela foi para um caminho onde as mulheres se encaminharam em busca dessa liderança, em busca de serem donas delas mesmas. A gente, às vezes, eu falo até por mim mesma, a gente às vezes, perde um pouquinho a linha e vai para um lado que a gente começa a entrar em combate. E como diz um ditado que a minha avó dizia, 2 bicudos não se beijam. Ora eu vou ter que ceder para você e ora você vai ter que ceder para mim. Então, a mulher tem que agradar? Nem sempre. Às vezes ela tem que se posicionar e dizer, olha, meu limite é aqui. Mas tem hora que ela vai ter que agradar. Porque se ela quer ser agradada, ela também vai ter que agradar. Claro, claro. Bora para mais uma. Tereza, sou intensa e tá tudo bem? Depende. Que aí também a gente entra pelo equilíbrio. Equilíbrio, cadê o equilíbrio? Tá, você é intensa. Mas essa intensidade te leva para onde? Por exemplo, eu me considero uma pessoa intensa. Em que momento eu uso essa intensidade? Minha intensidade é intencional. Eu uso essa intensidade em quê? Em um momento a 2. Eu uso essa intensidade em um momento onde eu tenha que falar, como eu estou falando agora. Eu tentei trazer a intensidade da paixão que eu tenho pelo meu trabalho. Então, minha intensidade, ela é intencional. Agora, uma intensidade descontrolada, onde eu sou intensa e ali eu vou me autodestruindo dizendo que eu sou intensa, aí depende. Perfeito. Tereza, precisa estar no controle para me sentir segura? Não. Não precisa? Não. Que é justamente esse um dos piores problemas, um dos maiores da guerreira. Porque ela acha que tem que estar controlando tudo e no final ela perde o controle de si mesma. Disse tudo. Então ela se torna uma mulher amargurada, uma mulher, sabe, triste, uma mulher sobrecarregada. E ela faz isso justamente para estar no controle, porque ela quer que as coisas, né, aconteçam. E outra coisa que acontece também é, essa mulher, ela teve uma vivência ali na família, onde ela aprendeu, por exemplo, que ela viu a mãe dela dando conta de tudo. Então, essa mulher aprendeu que a mãe, né, essa mulher, ela tem que ir para a vida e ela tem que lutar. Aí, o que acontece? Por conta dessa vivência, ela pode, por exemplo, ter ali gerado um padrão nela, onde ela vai buscar um homem que se comporta igual o parceiro da mãe dela se comportava. Então, ela vai repetir o ciclo e ela vai se comportar parecido com a mãe dela. E ela vai se sentir sobrecarregada e vai dizer, mas ele não ajuda, mas ele não faz, mas ele não é assim, mas não sei o quê. Mas o que levou ela até aquela pessoa? Porque as pessoas, quando entram na nossa vida, por mais que a gente finja que não, elas dão sinais de como elas vão se comportar. Então, o que fez ela conhecer aquela pessoa e ficar com aquela pessoa, e casar com aquela pessoa, e estar naquele relacionamento até então? Então, a gente vai para onde? Para os padrões, a gente vai para o autoconhecimento. Faltou o quê? Autoconhecimento. Então... Bora para a última, hein? Tereza, ser sensível é sinal de fraqueza? Com certeza não. Vamos lá. E depende. Depende muito, mas de modo geral, eu não vejo, principalmente para uma mulher. Né? Para o homem também não. Mas o que é ser sensível? Né? O que é ser sensível? Sim. Ser sensível é chorar, ser sensível é entender as coisas, é saber ouvir o outro. O que é ser sensível? É se colocar no lugar do outro ali, é perdoar, o que é esse ser sensível? Ou a gente está falando aqui de quê? De força ou de sensibilidade? Né? Porque tem muito essa coisa de... o que é a sensibilidade e a força que estão ali em guerra? Um homem não pode ser sensível, senão ele vai perder a força. Ele perde e não tem necessariamente a ver, no que eu acredito. Eu acho que o homem, por exemplo, um homem ele precisa ser sensível, por exemplo, para compreender essa mulher, para entender, por exemplo, os limites dessa mulher e permitir... Vê que coisa louca. Ao mesmo tempo que, para ele dar conta dessa mulher que se vulnerabiliza na frente dele,
que faz com que ele seja meio que conduzido a estar em um papel de protegê-la, por mais que ele precise de força, essa força ela tem que vir junto com a sensibilidade, porque se ele não tiver, ele é só um animal. E ele não vai entender que essa mulher ela estará, que não é um ataque contra ele, e ele vê aquela atitude, vê aquela mulher com amor, vê aquela mulher ali não como um objeto para ele usar, não alguém para ele machucar. Então, ele precisa dessa sensibilidade. E eu acredito que essa sensibilidade, no homem, ela vem do espiritual. Porque dele mesmo, né, é um pouquinho mais complicado. Exatamente. Então. Tereza, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ai, já passou tão rápido. Né? A gente está falando de coisas tão legais, né? Tão legal trazer esse assunto aqui pro pessoal do Tauricast. E aí, olha, eu tenho aqui, em sua experiência, qual foi o maior desafio das mulheres ao tentarem mudar de vida? E qual tem sido o maior desafio das mulheres mudarem mesmo de vida, de auto se conhecer, toda essa parte? Olha, são muitas... É até difícil de responder essa pergunta, porque... Como eu já falei para você, cada mulher tem um desafio diferente. Ela foi criada de um jeito diferente, ela tem traumas diferentes, dores diferentes e desafios diferentes. Sim. De modo geral, parece tudo igual, mas não é. Mas, assim, eu acho que nesse momento, né, equilibrar vida profissional, vida pessoal, criar filhos e, obviamente, entregar essa perfeição que a sociedade pede. Essa mulher que tem que estar sempre bem, sempre bonita, sempre arrumada, com um casamento feliz e dando resultado no trabalho. Eu acho que nesse momento é assim o pior de todos e a minha preocupação é essa. Essa mulher entrar nesse jogo e se tornar essa guerreira onde ela está vestida com armadura e se autodestruindo por dentro. Você não está vendo por conta da armadura, mas por dentro ela está toda machucada. E eu acho que esse é o maior desafio. E levando para o lado emocional, a outra coisa que é a coisa mais difícil para essa mulher é tirar essa bendita dessa armadura. Pensa num negócio difícil. Porque deu tanto trabalho para ela se construir daquele jeito, se proteger. Exatamente, agora para tirar. Para tirar aquilo ali. Como assim? Eu vou ficar vulnerável diante de outro ser humano que pode me machucar. Sim. Tem uma ideia que o pessoal fala sobre o amor, né? Que é assim. O amor é você estar diante de outra pessoa, a pessoa com uma arma apontada para você, e você acreditar que ela não vai puxar o gatilho. Isso é ser vulnerável. Só que quando você é vulnerável, mas é aí que tá. Tereza, a pessoa vai ser vulnerável, aí vai se envolver com um cara que vai pintar e bordar. É aí que tá. Por que você se envolveu com um cara que pinta e borda? O que foi que aconteceu nesse decorrer desse caminho? O que faltou de autoconhecimento e de autoentendimento para você permitir que alguém entrasse na sua vida e ficasse? Porque entrar, você sempre vai conhecer alguém que não é legal. Mas deixar essa pessoa lá é que é a questão. Entendi. Nossa, profundo, viu? Profundo, muito profundo. Ai, Tereza, chegamos ao fim do nosso episódio. E aí, olha agora para sua câmera ali. Passa o seu Instagram, para quem quiser te procurar, como é que faz? Então, hoje eu atendo, voltada para a área da consultoria de imagem, lá na Casa Meirelles, que é um complexo de beleza, que tem diversos profissionais de diversas áreas, cabeleireiros, manicures, maquiadores, temos visagistas também, outros profissionais, temos, enfim... podologia, massagem, micropigmentação. Olha, é um lugar completo. Lá é para você entrar e sair transformado. Sim. E na área de esse trabalho mais completo, eu atendo em um outro lugar. Aí, para saber o endereço, é só entrar no meu Instagram, que é terezamorais.vitalmeta. Aí tem lá o link na bio, tá lá. Isso, aí a pessoa consegue falar contigo, exatamente, procurar os dois lugares que você trabalha e tudo mais. Exatamente. Perfeito, perfeito. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo Tauricast. Aproveita, segue a Tereza, acompanha lá ela nas redes sociais. E é claro, ficou interessado pelo trabalho dela, chama ela lá e vai lá conhecer os dois lugares
que ela atende. Vou falar também para você me seguir, @VitorLeutes em todas as redes sociais. Você que está aqui no YouTube assistindo e escutando a gente, não esquece de você curtir o vídeo, se inscrever, tá bom? Deixa aí seu comentário pra Tereza, a gente manda pra ela vem responder, a gente também pode responder por ela, tá bom? Se for qualquer dúvida, comenta aí e bora conversar, continuar esse papo maravilhoso. Fora aqui do vídeo também a gente continua nos comentários, tá? Vale lembrar que o nosso episódio do TauriCast novo sai sempre quarta-feira, 2 horas da tarde. Na quinta, sexta, segunda e terça, às 3 horas, tem corte dos episódios, tá bom? Se você quer acompanhar outros cortes e ainda menores, você entra no @TauriCast lá no TikTok, que aí tem corte novo, corte antigo, é bem legal de acompanhar. Se você tá aqui por conta do Ctrl T, que legal de encontrar você aqui também no nosso podcast. Se você não conhece Ctrl T, entra aí no canal do TauriCast, que você vai conhecer o nosso programa de cultura pop. Eu e o Rafael, a gente traz assuntos que estão em alta nas redes sociais pra gente debater junto com vocês, a gente conversar. É bem legal, acompanha aí também, tá bom? Pra você que tá me escutando e acompanhando a gente nas plataformas digitais, dá pra você também deixar um comentário e seguir a gente aí no Spotify, tá bom? Tereza, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi um ótimo episódio. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui. E é isso, eu adorei. Obrigado, viu? E é claro, obrigado à Fitofórmula e ao Espaço Tauri e à Tauri Marketing por esse podcast maravilhoso. Tchau, tchau, pessoal!